Queria que a gente pudesse, né, trazer um pouco mais na prática para o pessoal, assim, Débora, quero tentar fazer, Débora e Gustavo, eu quero tentar fazer a minha declaração sozinha em casa, eu consigo? Como é feita essa declaração de bolsa? Onde precisa declarar? Em que aba que isso está lá no site da Receita? Dá para fazer sozinho? Olha, dá para fazer, principalmente se você for organizado, né? Então, assim, a pessoa, o que eu recomendo a pessoa fazer? Desculpa interromper, eu só estou tentando finalizar aqui o assunto lá do mercado exterior, mas deixa para daqui a pouco. Então, voltando. É super possível. Quais são os documentos que você precisa, né, ter em mãos? Então, no meu caso particular mesmo, pessoa física, eu abro uma pastinha no meu computador todo ano, eu vou entrar em cada conta de corretora, cada conta de banco que eu tenho, e vou ali pegar os informes de rendimento. Normalmente os bancos sempre disponibilizam, né, muito visível ali nas corretoras, seja por e-mail, seja dentro da área logada, né, da corretora. Vai estar lá, informes de rendimento, imposto de renda, extrato de proventos, vai ter todas essas informações de uma forma relativamente consolidada em cada corretora. Você vai juntar esses PDFs, vai juntando, e vai colocar tudo nessa mesma pastinha do seu computador, né? Para você ter ali a sua fonte de informações. Isso principalmente para renda fixa, né? Para a parte a pessoa que é CLT, a pessoa que tem outras rendas, ela vai juntando todas essas informações, né, que ela recebeu do contador da empresa dela, que ela recebeu da venda de um imóvel, enfim, todo esse contexto, e acumula nessa pasta. Essa pasta vai estar tudo ali. Então, o que você vai fazer quando você vai no software da Receita? É um software que parece um bicho-papão, mas que basicamente você instala ele no seu computador, sempre a versão mais recente, né, a versão do ano, né, que a Receita Federal disponibiliza. Então, por exemplo, esse ano ela ainda não disponibilizou. Agora a gente está em 1º de fevereiro, o software ainda não está disponível do ano passado. Então, não pode até, às vezes, baixa esse programa para visualizar ali como que funciona, mas você precisa esperar que a Receita disponibilize. Uma vez instalado no seu computador, você vai seguindo ali o passo a passo, né, aba por aba, item por item daquele programa, para ver se aquilo ali diz respeito a você. Você tem, por exemplo, investimentos rurais? Não. Então passa reto, sabe? Não precisa se preocupar com essa aba, né? Assim, então, grande parte do que está ali dentro, a gente acaba conseguindo... ele é extensivo, ele é grande, porque ele está cobrindo todos os tipos de pessoa física do Brasil, né? Quem tem investimento no exterior, quem tem investimento no Brasil, quem tem imóveis, quem tem salário, quem tem rendas, quem faz a declaração completa, por exemplo, né, que precisa de cadastrar, né, todos os gastos que teve com educação, com saúde, com moradia, esse tipo de informação, fica parecendo um software complexo. E ele é complexo se você tivesse enquadrado, né, em todos esses cenários, mas normalmente a gente, felizmente, não está. Então você vai ali, provavelmente, né, a pessoa já tem também o arquivo da última declaração no seu próprio computador, onde que ela vai carregar esse arquivo, já vai pré-configurar, né, pré-carregar todas as informações que ela tinha no ano anterior. A Receita Federal, inclusive, disponibilizou uma melhoria muito legal no ano passado, que foi de acordo ali com o seu CPF, né, com o seu login e senha da Receita, do gov.br, né, você conseguir já automaticamente carregar diversas informações que a Receita já possui sobre você. Então, minimiza, né, o volume de dados que você precisa inserir na mão. Mas fora isso tudo, né, basicamente você vai passando nas abinhas, por exemplo, na aba Bens e Direitos. O que é Bens e Direitos? É tudo que você tinha com você, tudo que é um patrimônio seu, tudo que é alguma coisa que está no seu nome, no dia 31 de dezembro do ano base, né? Nesse caso, que é desse ano, vai ser lá 31 de dezembro de 2022. Então, assim, eu tenho um BDR do Nubank, isso é um bem direito. Eu tenho 100 mil reais da Petra 4, isso é um bem direito. Eu tenho um imóvel, eu tenho um carro, um veículo, eu tenho, enfim, propriedades, coisas que estão de fato no seu nome vão constar em bens e direitos, né? Então, Gustavo, mas a ação é um bem? Sim, é um bem. Está no seu nome, está relacionado ao seu CPF, né? Registrado numa corretora, registrado na bolsa, tudo certinho.
Então, todo esse registro, né, de bens e direitos tem uma abinha específica para isso. E daí, por exemplo, principalmente se essa posição tiver... Principalmente não, né? Se essa posição de um ativo, né, de um fundo imobiliário, de uma ação, de um BDR, estiver... se essa posição, né, estiver ativa ali no dia 31, você vai precisar indicar qual foi o preço médio, qual corretora do ativo, o CNPJ do ativo, o CNPJ da corretora, e fala assim, eu tenho esse ativo dessa corretora, os dois CNPJs estão aqui, meu preço médio está aqui, isso aqui existe. Por quê? Porque lá na frente, quando você vender, você vai indicar que você vendeu. E isso vai gerar eventualmente um lucro, vai gerar eventualmente um DARF para pagar, né, um imposto para você pagar. Então, é isso tudo que você vai colocar ali na aba Bens e Direitos. Depois, rendimentos isentos e não tributáveis, né? Uma outra aba com um nome grande que parece super intuitivo, mas daí a gente pensa, o que tem que estar lá dentro, né? O que é um rendimento isento? De certa forma, sim, é intuitivo, né? São todos os tipos de rendimentos que, pelas características tributárias, eles não precisam de pagar imposto. Então, por exemplo, tem até um assunto, né, muito polêmico nesses últimos anos, que são os dividendos de empresas. Tanto os dividendos, quando você tem uma participação societária, né, numa empresa, e daí você eventualmente ganha ali, né, uma renda dessa empresa a partir não de prolabore, né, o prolabore é tributado, mas como dividendos, como a participação nos lucros, você não é tributado no Brasil. Muitos países europeus, muitos países desenvolvidos, né, já cobram esses tributos em cima de dividendos e o Brasil ainda não. Então, hoje, por exemplo, tem muitos quase que rentistas, né, que são pessoas que criam uma carteira de investimentos baseadas em fundos imobiliários ou ações, né, que pagam muitos dividendos, e as pessoas ficam ali com essa posição de carteira estável, crescente ao longo da vida, e ela vai recebendo dividendos ali ao longo dos meses, dos trimestres, semestres, né? Depende de cada ativo. Esses dividendos, como eles ainda não são tributáveis, eles vão entrar na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. As suas operações abaixo de R$20 mil, aquelas que eu falei lá atrás, né, que o limite de isenção permite que você venda sem pagar imposto, já que você não pagou imposto, não é tributável, você precisa colocar aqui, vendi R$19.999 e tal, e não fui tributado. Vai estar ali também especificado. Uma outra aba, que é aquela rendimentos sujeitos à tributação. Daí aqui você já vai colocar todo o seu histórico ali de vendas maiores de R$20 mil, day trade, lucros de criptomoeda, renda, né, de aluguéis, de ações, juros sobre capital próprio, enfim, todos os tipos de ativos que são passíveis, né, de tributação. Mesmo que você não tenha, eventualmente, pagado um tributo em cima dele, ele vai estar nessa aba. E depois tem outras 2, 3 abas aqui. Na verdade, a aba tem, igual eu falei agorinha, né? Assim, tem bastante característica ali e você vai colocando conforme o tipo de investimento, o tipo de movimentação financeira que você faz. Tem o dívidas e ônus, que é uma abinha lá, por exemplo, que você vai cadastrar os papéis que você virou o ano vendido. Né? Então, quando você mexe com opções, ou enfim, mexe com tipos de ativos ali que ficaram negativo, né? Você estava vendido nessa opção no final do ano, é uma característica mais incomum, né, dos investidores iniciantes, você vai registrar essa dívida ali. E depois tem um relatório de renda variável e o outro, que é de fundos imobiliários, onde que você vai ter esse recorte ali do mês a mês, o que você teve de rendimentos em swing trade, day trade, ouro, futuros, enfim, todo esse contexto mensalmente ali para a Receita saber como que foi a sua oscilação, né, de patrimônio, de investimentos ao longo dos meses do ano anterior. Então, enfim, é muita coisa, muita aba, né, para preencher, e é por isso que o mais recomendado é que a pessoa tente fazer nessa organização ao longo do ano e não apenas quando chega a declaração anual. Até o que eu falo muito naquilo, né? Assim, cara, a gente está em fevereiro, ainda tem um mês para a declaração, para o início do prazo da declaração. Já começa a se organizar, não deixa para a última hora, né? Não deixa lá para a última semana de abril, né? Igual muita gente faz. E o ideal nem é fevereiro, o ideal é ao longo do ano a pessoa ter sempre ali
registrado, né, suas notas de corretagem, entender o seu patrimônio, seja numa planilha de Excel, seja numa plataforma igual a Aquelu, enfim. É super interessante dela ter essa maturidade, né, como investidor, de ela não deixar para a última hora, né, igual a nossa cultura, infelizmente, nos guia, né, para deixar as coisas para a última hora.